Desigualdades no mundo contemporâneo, aula de número 9 de revisão do ensino médio. A desigualdade que nós vamos falar aqui não é desigualdade dentro de um país ou dentro de uma cidade, que é desigualdade social, de um grupo para outro. Mas vamos falar, assim, da desigualdade no mundo, ou seja, a desigualdade entre países, entre um país e outro, né? E a gente sabe que essa desigualdade, ela é gritante, é muito grande. E temos muitos países muito pobres, enquanto temos uma pequena quantidade de países muito ricos. E essa desigualdade, ela é medida, a gente apresenta ela de duas formas. A gente chama de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Aí, no meio, entre os dois, nós vamos ter os países emergentes ou em via de desenvolvimento. Os países desenvolvidos, a maior circulação de dinheiro que é associado aos investimentos na área social, de saúde e educação, proporciona excelentes condições de vida. Então, a gente sabe que o investimento na saúde no Reino Unido, na Noruega, são muito grandes, né? O Reino Unido comemorou 70 anos do seu sistema de saúde, né? Foi uma comemoração muito grande, e é um dos maiores orgulhos dos britânicos, o sistema de saúde deles, que foi criado no mesmo ano que nasceu o Príncipe Charles, né? Parece que 4 meses só de diferença. Ele tem 70 anos e se completou a criação desse sistema. É o melhor exemplo que nós temos no mundo de sistema de saúde. O SUS seria muito bom, né? Oi? Mas é caro, né, o sistema de saúde deles. Sim, mas é público. Sim, eles investem muito e é público. No caso aqui da Inglaterra, é o sistema público. Inclusive, o primeiro-ministro, o Boris Johnson, lá, aquele cara lá do cabelo desarrumado, ele pegou Covid e foi tratado no sistema público. Porque é tão bom o sistema público lá da Inglaterra que não tem nem porquê, né, a pessoa ir para o sistema privado, porque o público é muito bom, né, diferente daqui do Brasil. E nem se compara com o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é exemplo no que tange a isso, né? Inclusive, o Obamacare, né? O Obama quis também criar um sistema de saúde bom lá, mas sofreu oposição e não prosperou, né? Aí veio o Trump, aí que o bicho pegou mesmo. Mas né? não tem sistema público nos Estados Unidos de saúde? Não, é pago, né? E é bem caro, né? Lógico que vai haver tratamento público, né? Por exemplo, nessa pandemia, né? Vai ter um investimento ali, mas não nem se compara ao da Inglaterra, e até o do Brasil é exemplo, né? O Brasil, o que precisava ter, né? Precisava ter mais investimento, menos corrupção, menos desvio de dinheiro, né? Para que melhorasse o nosso sistema de saúde, né? Talvez, né, melhorando a desigualdade social no Brasil, a gente consiga no futuro, né, ter um exemplo de sistema de saúde muito bom, né, com governantes responsáveis, né, a gente já está aí, acho que já deu mais de mês, sem ministro titular da saúde, né, no meio de uma pandemia, o Brasil está com um ministro interino da saúde, né, e que nem médico é um militar, né, e é um grande problema que nós estamos sofrendo, por quê? Falta de responsabilidade, isso se chama descaso público, descaso com o público, né? E é interessante esse sistema de saúde, né? Porque a gente vê, por exemplo, a informação que o médico coloca no sistema vai para o sistema, o outro médico que atender aquela mesma pessoa em qualquer outro lugar, ele vai ter acesso àquelas informações que estão no sistema, né? Antigamente era num papelzinho, somente as informações ficavam somente ali naquele posto de saúde, que aí quando a pessoa ia consultar lá, o médico recebia os prontuários e ele dava uma olhada lá no prontuário da pessoa.
Mas se a pessoa fosse no outro posto de saúde do outro lado, no bairro vizinho, já não teria essas informações. Então, quando o sistema ele é integrado, fica bem melhor. Então, sem subdesenvolver... Sim, Jamily? Eu vi um vídeo que sempre quando chega um imigrante no hospital dos Estados Unidos, o médico é obrigado a tratar, mesmo se ele não pagar. Mas é que como que faz depois? O que o governo faz? Então, nesse caso aí é uma questão de humanitário, né? Então, aí né, vai para os gastos públicos mesmo. Por isso que eles odeiam tanto imigrante, né? É um dos pontos da xenofobia deles também. Né? Para que eles querem esses caras aí, né? A gente vai ter que gastar dinheiro com eles, né? Mais ou menos nesse sentido aí. Nos países subdesenvolvidos, o sistema produtivo é fraco, com investimento insuficiente nas áreas social. Então, subdesenvolvido geralmente vai ser um país que é um produtor de produtos primários, matéria-prima, né, agricultura de exportação, que gera riqueza, uma riqueza concentrada na mão de pouco, então não gera riqueza para o país como um todo. O Brasil, né, é um exemplo de país rico, né, mas o problema do Brasil não é esse, não é o subdesenvolvimento, é a desigualdade social. Né? Se a gente colocar o Brasil na classificação de países ricos, né, tendo um ponto de vista apenas o PIB, o Brasil vai estar entre os países mais ricos. Né? Então, o grande problema do Brasil nem é o subdesenvolvimento. Dá para melhorar mais, dá para investir mais na industrialização, dá para se tornar mais rico? Dá. Então, o potencial do Brasil é imenso, é imenso. Apesar do investimento muito fraco, né, nós somos ainda uma das maiores economias do mundo, né, mesmo com todos os problemas que nós temos, mesmo com todos os governos que nós temos aí. Então, o Brasil tem potencial para se tornar uma grande economia, mas se combater a desigualdade. Porque se você combate a desigualdade, você tem mais pessoas para consumir, você gera mais riqueza num cenário menos desigual. E é disso que eu estou falando, né? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? É o Índice de Desenvolvimento Humano que vai medir a diferença de um país para o outro, né? Por exemplo, quando você coloca só o PIB, você vai achar que está tudo bem no Brasil, né? Vai achar que o Brasil é um grande país, as pessoas vivem felizes, né? E tudo mais. Mas não é verdade, né? E aonde que nós vamos identificar que isso não é verdade? Quando a gente mede o IDH. E para saber o IDH de um país, né, leva-se em consideração a educação, a saúde e a renda. Né? Na educação é a média de anos de escolaridade dos adultos, os anos de escolaridade esperados para uma criança na idade em que ela entra na escola. Então, e muita coisa aí é maquiada também. Né? O IDH também acaba sendo maquiado, por exemplo, quando você tem a baixa no índice de analfabetismo, né? Fala assim, não é analfabeto, aprendeu a escrever o nome, não é mais analfabeto, né? Então, aí eles começam a dizer que não é mais analfabeto, mas a pessoa tem uma educação precária, né? Não é mais analfabeto, mas vai ser, vamos supor aí, um analfabeto funcional. Vai escrever o nome, vai ler alguma coisa, mas não vai entender nada do que leu, né? Porque teve uma educação precária. A saúde, né, a expectativa de vida da população. Quanto maior a expectativa de vida da população, melhora o seu IDH. E a renda, né, que usa o PIB médio, que é o PIB per capita, levando em conta o poder de compra e do bem-estar social das pessoas, né? Lembrando que só o PIB, você não vai saber o poder de compra geral da pessoa, né? Você vai saber o produto que foi produzido internamente, você divide, né? Qualquer pessoa de classe média que olhar o PIB do Brasil per capita vai se assustar. Por quê? Porque ele vai perceber que a família dele não tem aquela renda, mesmo sendo de classe média. Aí ele vai falar, putz, tem alguém que está ficando com mais grana por aí, né? O pobre nem se compara, né? Então, qualquer um de classe média que se acha riquinho, quando ele olhar o PIB per capita, ele vai ver que ele não ganha o quanto ele deveria ganhar. Se, né, lógico, essa riqueza fosse dividida igualmente, per capita, por pessoa. Então, vamos perceber que essa riqueza do Brasil ela é extremamente concentrada.
São as causas do subdesenvolvimento. Trocas comerciais desiguais. O que é uma troca comercial desigual? Você vender produto agrícola e comprar produtos industrializados. Lógico que a balança comercial não vai dar positiva, né? É o que acontece na maioria dos países pobres, né? Produtor de matéria-prima e comprador de produto industrializado. É vocação de país que foi colônia. Elevada dependência comercial e financeira, né? Não, tem dependência, depende de outros países. É o que o Brasil depende da China, depende dos Estados Unidos. Qualquer crise econômica que ocorra nesses países, né, arrebenta aqui, né? E instabilidade política é um grande exemplo brasileiro aqui. Instabilidade política. O Brasil, desde quando se tornou uma república democrática novamente, já teve aí 2 impeachments, já teve 2 presidentes presos, e agora nem vou falar de agora, né? Agora nós estamos vendo no jornal todo dia, né? Presidente lunático, presidente amigo de miliciano, né? Isso vai fazer com que os investidores tenham confiança nesse país, para investir nesse país? Se você fosse estrangeiro e fosse investidor, você investiria nesse país com esse cenário político que nós vivemos atualmente? Com gente soltando fogos em cima do Supremo Tribunal Federal, né? Pense aí, se você fosse muito rico, investidor estrangeiro, você fala, vou investir lá no Brasil, ó, que bacana que está aquele lugar, vou investir lá. Eu acredito que não. Bom, atividade aqui. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento elaborou o relatório do desenvolvimento humano, no qual foi extraído o trecho abaixo. Nos últimos anos da década de 90, o quinto da população mundial que vive nos países de renda mais elevada tinha 86% do PIB mundial, ou seja, a desigualdade não é só dentro dos países, é de um país em relação aos outros. Então, os países mais ricos concentram aí 86% do PIB, enquanto o quinto menor renda apenas 1% do PIB. 82% das exportações mundiais, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1%. Então, é isso que eu falo de desigualdade gritante entre as nações. 74% das linhas telefônicas, enquanto o quinto menor, 1,5%. 93% das conexões com a internet, enquanto o quinto mais pobre, é 0,2%. Então, a distância da renda do quinto da população mundial que vive nos países mais pobres, que era de 30 para 1 em 1960, passou de 60 para 1 em 1990. Chegou a 74 para 1 em 97. Então, o que a gente percebe com esses números? É que a desigualdade vem aumentando em vez de recrudescer. Então, a desigualdade no mundo vem aumentando. De acordo com esse trecho, o relatório do cenário do desenvolvimento humano mundial nas últimas décadas foi caracterizado pela crescente concentração de renda, recursos e riqueza nas mãos dos países mais ricos. Por isso que é a alternativa D. Então, olha, ó, se vê aqui essas duas. Diminuição da disparidade? Lógico que não. Diminuição da marginalização? Lógico que não. Inclusão dos países? Lógico que não. Não dá para. Distribuição equitativa, ou seja, por igual, de jeito nenhum. Então, essa questão vocês vão de concordar que era muito fácil. Não existe um acordo para denominar os países em que elevado percentual da população vive abaixo da linha da pobreza internacional. Situação vivida por cerca de 4/5 da população do planeta. É muita gente. Quer dizer que de 5, 4 vive. Observe os dados da tabela a seguir. População abaixo da linha de pobreza internacional em países selecionados. Na Coreia do Sul, é abaixo de 2%. Hungria, 7,3%. Brasil, 23,7%. A Rússia, né, países como Brasil, Rússia e México, eles estão mais ou menos no mesmo patamar, são países emergentes.
Olha lá a China, né? A China, apesar de toda a riqueza que ela gera, tem muita gente em condição de pobreza, né? Aí nem se compara com os países do sul da África, né? Da África subsaariana, né? Nigéria, 90, Moçambique, Serra Leoa, Namíbia, né? Com base nos textos anteriores em seus conhecimentos, é incorreto afirmar, é incorreto. Países da África Ocidental, como Namíbia, Serra Leoa, Moçambique e Nigéria, são adequadamente chamados de países de terceiro mundo, pois não são desenvolvidos e nem estão em desenvolvimento. Então, isso aqui está errado não porque, por causa da informação lá. O que você tem que saber anterior? É que essa classificação de terceiro mundo não existe mais. Não existe mais essa classificação de terceiro mundo. País de primeiro, segundo e terceiro mundo. Antigamente, que era, né? Primeiro mundo, os países capitalistas, segundo mundo, os países socialistas, terceiro mundo, os países que não estavam alinhados com nenhum ou eram capitalistas pobres. Então, por isso que não dá, né? Então, são adequadamente chamados de país de terceiro mundo. Não se chama mais de terceiro mundo, a gente chama de país subdesenvolvido. O termo correto a ser usado é país subdesenvolvido, por isso que essa alternativa está errada. Então, essa aqui já é bem mais difícil que aquela, né, que você tinha que ter um conhecimento prévio para poder responder. Ficamos por aqui. Obrigado. Com Deus e cuide-se bem. Até a nossa próxima aula.